Você já se perguntou por que sempre são as pessoas mais generosas, mais altruístas, mais bondosas que acabam sofrendo mais na vida? Por que aqueles que dão tudo de si, que sempre ajudam os outros, que nunca fazem mal a ninguém, são justamente os que vivem com o coração partido, a conta bancária no vermelho e uma sensação constante de que a vida é injusta? Por que as pessoas boas continuam quebradas? Não apenas financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, energeticamente quebradas, enquanto aqueles que são egoístas, manipuladores e inescrupulosos parecem prosperar. Se você é uma dessas pessoas boas que está cansada de sofrer, cansada de ser pisoteada, cansada de dar e nunca receber, então você precisa ouvir o que vou revelar hoje. Porque existe uma verdade oculta sobre por que isso acontece. Uma verdade que Carl Jung descobriu através de décadas estudando a psique humana mais profunda, mas que a sociedade conspira para manter em segredo. Uma verdade que, quando você finalmente compreender, vai transformar radicalmente sua vida. O que vou compartilhar com você hoje não é mais um discurso motivacional vazio sobre pensamento positivo ou lei da atração. É uma análise brutalmente honesta sobre como nossa própria bondade pode se tornar nossa maior armadilha psicológica e como pessoas genuinamente boas estão sendo inconscientemente programadas para falhar. E mais importante ainda, vou te mostrar exatamente como quebrar esse padrão destrutivo de uma vez por todas. Meu nome é, e há mais de 2 décadas, estudo os padrões psicológicos que mantêm pessoas boas presas em ciclos de sofrimento. Já atendi milhares de pessoas que se encaixam nesse perfil e posso te garantir, não é coincidência que você está sofrendo. Não é azar, não é karma, não é porque você não mereceu ainda. É porque existe um mecanismo psicológico específico, identificado por Jung, que transforma sua bondade numa maldição inconsciente. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana quando descobriu que todos nós carregamos uma sombra, os aspectos de nossa personalidade que reprimimos, negamos ou rejeitamos. Mas Jung fez uma descoberta ainda mais perturbadora. Pessoas excessivamente boas desenvolvem o que ele chamou de sombra dourada. Uma sombra formada justamente pela rejeição de aspectos considerados negativos, mas que são essenciais para a sobrevivência e sucesso no mundo real. Quando você rejeita completamente características como assertividade, competitividade saudável, capacidade de dizer não, instinto de autopreservação e até mesmo uma dose necessária de egoísmo, você não está se tornando uma pessoa mais evoluída. Você está se mutilando psicologicamente. Está cortando partes essenciais de sua natureza humana que foram desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução para te proteger, te fazer prosperar e te dar poder pessoal. A primeira razão cruel pela qual pessoas boas continuam quebradas é o que Jung chamou de altruísmo patológico. Não confunda isso com verdadeira compaixão ou generosidade saudável. Altruísmo patológico é quando você dá compulsivamente, mesmo quando isso te prejudica, mesmo quando a outra pessoa não merece, mesmo quando você sabe conscientemente que está sendo usado. É uma forma de vício psicológico onde você se sente bem temporariamente ao dar, mas cria um padrão destrutivo onde sempre atrai pessoas que vão sugar sua energia, seu tempo, seu dinheiro e sua vida emocional. Jung descobriu que por trás do altruísmo patológico existe sempre uma ferida psicológica profunda, geralmente desenvolvida na infância, onde a pessoa aprendeu que seu valor estava condicionado ao quanto ela podia dar aos outros. Talvez você tenha crescido numa família onde só recebia amor quando era boazinha, quando não incomodava, quando cuidava dos outros. Talvez seus pais estivessem sempre ocupados, estressados ou emocionalmente indisponíveis, e você descobriu que a única forma de receber atenção era sendo útil, prestativa, abnegada.
O problema é que essa programação da infância criou uma crença inconsciente devastadora. Eu só tenho valor se estiver servindo aos outros. Se eu for egoísta ou pensar em mim mesma, não mereço amor. Essa crença se tornou tão profundamente enraizada em seu inconsciente que agora, como adulta, você literalmente não consegue parar de dar, mesmo quando isso está te destruindo. Você se sente culpada quando pensa em si mesma, ansiosa quando não está ajudando alguém e vazia quando não tem ninguém para salvar. A segunda razão pela qual pessoas boas continuam quebradas é o que Jung identificou como complexo de mártir inconsciente. Isso é ainda mais insidioso que o altruísmo patológico, porque geralmente as pessoas nem percebem que o têm. O complexo de mártir faz com que você inconscientemente se coloque em situações onde vai sofrer, ser maltratada ou sacrificada, porque em algum nível profundo do seu psiquismo, o sofrimento se tornou sua identidade. Jung observou que muitas pessoas boas desenvolvem uma identidade psicológica baseada na dor. Elas se sentem especiais, puras, superiores moralmente quando estão sofrendo injustamente. O sofrimento se torna uma forma distorcida de autovalorização. Olha como eu sou boa, olha quanto eu aguento, olha como eu sou diferente dessas pessoas egoístas que só pensam nelas mesmas. O problema é que quando o sofrimento se torna sua identidade, seu inconsciente vai sabotar qualquer tentativa de você prosperar, porque prosperar significaria perder quem você acredita que é. Se você tem complexo de mártir, vai inconscientemente escolher parceiros que te maltratam, trabalhos que te exploram, amizades que são unilaterais e situações onde você sempre está dando mais do que recebe. E o mais perturbador, quando oportunidades reais de felicidade, sucesso ou prosperidade aparecem, você vai encontrar formas de sabotá-las, porque elas ameaçam sua identidade de pessoa que sofre nobres injustiças. A terceira razão devastadora é o que Jung chamou de projeção da própria sombra nos outros. Pessoas excessivamente boas frequentemente têm uma necessidade compulsiva de acreditar que todas as outras pessoas são fundamentalmente boas também. Elas projetam sua própria bondade nos outros e se recusam a ver quando estão lidando com pessoas genuinamente tóxicas, manipuladoras ou predatórias. Isso acontece porque reconhecer que existem pessoas más no mundo forçaria você a desenvolver características de autodefesa que você julga como feias ou espirituais. Seria preciso desenvolver discernimento, suspeita saudável, capacidade de confronto, disposição para cortar relacionamentos tóxicos. Mas como você rejeitou esses aspectos sombrios de sua personalidade, prefere continuar sendo enganada, usada e maltratada do que desenvolver as ferramentas psicológicas necessárias para se proteger. Jung alertava que essa cegueira willful é extremamente perigosa, porque transforma pessoas boas em alvos perfeitos para predadores emocionais, financeiros e psicológicos. Psicopatas, narcisistas e manipuladores desenvolvem um radar aguçado para identificar pessoas que não conseguem enxergar o mal nos outros. Eles sabem exatamente como explorar sua bondade, sua compaixão e sua necessidade de ver o bem em todo mundo. A quarta razão pela qual pessoas boas permanecem quebradas é algo que Jung chamou de inflação espiritual negativa. Isso pode soar contraditório, mas muitas pessoas boas desenvolvem um senso inflado de superioridade moral que, paradoxalmente, as mantém presas em padrões de fracasso. Elas acreditam inconscientemente que são evoluídas demais para se preocupar com coisas mundanas, como dinheiro, sucesso material, autopromoção ou competição. Essa inflação espiritual negativa faz com que elas vejam a prosperidade material como algo sujo, o sucesso como algo egoísta e a ambição como algo espiritualmente inferior. Elas desenvolvem uma identidade baseada em serem diferentes das pessoas materialistas e egoístas. E essa identidade se torna uma prisão que impede qualquer movimento em direção à prosperidade real. O resultado
é que elas permanecem em empregos mal pagos porque não se importam com dinheiro, relacionamentos insatisfatórios porque amor verdadeiro é sobre dar, e situações de vida precárias porque coisas materiais não importam. Mas Jung observou que essa rejeição do mundo material é, na verdade, uma forma sutil de orgulho espiritual que mantém a pessoa desencarnada e ineficaz no mundo real. A quinta razão perturbadora é o que Jung identificou como vício em validação através do sofrimento. Muitas pessoas boas inconscientemente se viciaram na atenção, simpatia e validação que recebem quando estão sofrendo. Quando você está sempre quebrada financeiramente, sempre em relacionamentos tóxicos, sempre sendo maltratada no trabalho, sempre lutando contra alguma injustiça, você recebe uma forma específica de atenção das pessoas ao seu redor. As pessoas sentem pena de você, te consolam, te validam como uma pessoa boa, que não merece o que está passando. Essa validação se torna viciante porque preenche, temporariamente, a necessidade profunda de ser vista e valorizada. O problema é que, para continuar recebendo essa validação, você precisa continuar sofrendo. Seu inconsciente começa a associar sofrimento com amor e atenção, criando um padrão onde você sabota inconscientemente qualquer tentativa de melhorar sua vida. Jung observou que esse vício em validação, através do sofrimento, é particularmente comum em pessoas que não receberam atenção ou amor incondicional na infância. Como adultas, elas descobriram que a única forma garantida de receber cuidado e atenção dos outros é estando em crise, sofrendo, precisando de ajuda. Então, elas inconscientemente criam crises constantes para continuar recebendo essa forma distorcida de amor. A sexta razão pela qual pessoas boas continuam quebradas é algo que Jung chamou de negação da própria natureza animal. Seres humanos são animais evoluídos e, como todos os animais, temos instintos de sobrevivência, territorialidade, competição e autopreservação. Esses instintos não são maus. Eles são naturais e necessários para prosperar no mundo real. Mas pessoas excessivamente boas frequentemente tentam transcender completamente sua natureza animal, rejeitando qualquer impulso que pareça primitivo ou não espiritual. Elas se recusam a lutar por si mesmas, a competir quando necessário, a defender seu território, a ser agressivas mesmo quando a agressividade é apropriada e necessária. Jung alertava que essa negação da natureza animal cria pessoas que são psicologicamente castradas. Elas não têm acesso à energia vital, à força pessoal, ao instinto de sobrevivência que são essenciais para criar uma vida próspera e poderosa. Elas se tornam presas fáceis num mundo onde outras pessoas não têm esses escrúpulos e estão dispostas a usar todos os recursos disponíveis para conseguir o que querem. A sétima razão devastadora é o que Jung identificou como complexo de salvador patológico. Muitas pessoas boas desenvolvem uma compulsão inconsciente de salvar, curar ou consertar outras pessoas. Elas se sentem atraídas por pessoas quebradas, viciadas, traumatizadas ou disfuncionais, acreditando que seu amor e cuidado podem transformar essas pessoas. O problema é que o complexo de Salvador é, na verdade, uma forma sutil de narcisismo e controle. A pessoa com esse complexo precisa que os outros estejam quebrados para se sentir necessária, importante, valiosa. Ela inconscientemente escolhe pessoas que nunca vão se curar completamente, porque isso ameaçaria seu papel de salvadora. Jung observou que esse padrão mantém pessoas boas presas em relacionamentos tóxicos infinitos, desperdiçando sua energia vital, tentando mudar pessoas que não querem ou não podem mudar. Elas drenam seus recursos financeiros, emocionais e psicológicos, tentando salvar pessoas que na verdade se beneficiam de permanecer disfuncionais, porque assim recebem cuidado, atenção e recursos sem ter que assumir responsabilidade por suas próprias vidas. A oitava razão pela qual pessoas boas permanecem quebradas
é algo que Jung chamou de autossabotagem por culpa do sucesso. Muitas pessoas boas carregam uma crença inconsciente profunda de que não merecem prosperidade, sucesso ou felicidade. Essa crença pode vir de mensagens religiosas distorcidas sobre a virtude da pobreza, de famílias onde sucesso era visto como traição aos valores familiares, ou de experiências onde ser especial ou bem-sucedida resultou em rejeição ou punição. Quando pessoas com essa programação inconsciente começam a prosperar, seu psiquismo ativa mecanismos de autossabotagem poderosos. Elas podem tomar decisões financeiras terríveis no momento em que começam a ter dinheiro, sabotar relacionamentos quando eles ficam muito bons, ou criar dramas desnecessários quando a vida está finalmente melhorando. Jung descobriu que essa autossabotagem, por culpa do sucesso, é um dos padrões mais difíceis de quebrar, porque acontece completamente no nível inconsciente. A pessoa conscientemente quer prosperidade e felicidade, mas seu inconsciente está programado para destruir qualquer coisa boa que apareça em sua vida. A nona razão perturbadora é o que Jung chamou de inversão de valores por trauma. Muitas pessoas boas sofreram traumas onde foram punidas, justamente por serem assertivas, poderosas ou bem-sucedidas. Talvez foram rejeitadas pelos pais quando mostravam ambição, talvez foram bullied na escola por se destacar, talvez foram traídas por pessoas próximas quando estavam em posições de poder. Esses traumas criam uma inversão inconsciente de valores, onde a pessoa passa a associar poder, sucesso e assertividade com dor e rejeição. Para evitar a repetição do trauma, ela inconscientemente rejeita qualquer comportamento ou situação que a coloque numa posição de poder ou destaque. O resultado é que ela se mantém conscientemente pequena, submissa, invisível. Não porque é naturalmente assim, mas porque seu sistema nervoso foi condicionado a ver qualquer forma de grandeza como perigosa. Ela prefere permanecer segura na mediocridade e no sofrimento familiar do que arriscar a dor de ser rejeitada novamente por brilhar. A 10ª razão pela qual pessoas boas continuam quebradas é algo que Jung identificou como confusão entre amor e aprovação. Muitas pessoas boas cresceram em ambientes onde amor era condicional. Você só era amada quando atendia às expectativas dos outros, quando não causava problemas, quando colocava as necessidades de todos antes das suas. Essa programação da infância cria uma confusão devastadora no adulto entre amor verdadeiro e aprovação social. A pessoa passa a vida inteira tentando ganhar aprovação sendo boa, mesmo quando isso significa sacrificar sua própria felicidade, prosperidade e bem-estar. Ela tem medo de desapontar qualquer pessoa, porque interpreta desaprovação como rejeição total e abandono. Jung observou que essa confusão entre amor e aprovação mantém pessoas boas presas numa busca infinita por validação externa, sempre tentando provar que são dignas de amor através de autossacrifício. Elas nunca desenvolvem um senso interno sólido de autoestima e valor próprio. Então, permanecem dependentes da aprovação dos outros para se sentirem bem consigo mesmas. Agora que você compreende os mecanismos psicológicos que mantêm pessoas boas quebradas, vou te ensinar como começar a quebrar esses padrões. Mas preciso te avisar. O processo de cura vai exigir que você confronte aspectos de si mesma que sempre rejeitou, que desenvolva características que sempre julgou como negativas e que questione crenças sobre bondade e espiritualidade que podem estar no centro de sua identidade. O primeiro passo crucial é o que Jung chamou de integração da sombra. Você precisa parar de rejeitar aspectos sombrios de sua personalidade e começar a desenvolver características como assertividade, capacidade de confronto, instinto de autopreservação, competitividade saudável e sim, até mesmo uma dose necessária de egoísmo. Isso não significa se tornar uma pessoa má. Significa se tornar uma pessoa completa.
Significa reconhecer que características como agressividade, ambição, suspicácia e autointeresse são partes naturais da psique humana que, quando usadas conscientemente e em equilíbrio, são essenciais para prosperar no mundo real. Comece praticando dizer não, sem dar explicações elaboradas. Comece questionando as motivações das pessoas antes de automaticamente ajudá-las. Comece colocando suas próprias necessidades em primeiro lugar, pelo menos uma vez por dia. Comece desenvolvendo o que Jung chamava de egoísmo sagrado. O reconhecimento de que cuidar de si mesma não só não é errado, mas é essencial para que você possa genuinamente ajudar outros de uma posição de força, não de depressão. O segundo passo fundamental é desenvolver o que Jung chamou de discernimento psicológico. Você precisa parar de assumir que todas as pessoas são fundamentalmente boas e começar a avaliar as pessoas pelas suas ações, não pelas suas palavras ou pelas suas histórias de vida. Aprenda a identificar predadores emocionais, pessoas que consistentemente tomam mais energia do que dão, que sempre têm dramas e crises, mas nunca fazem mudanças reais, que fazem você se sentir drenada depois de interações com elas. Aprenda a reconhecer manipuladores, pessoas que usam culpa, chantagem emocional ou histórias de vitimização para conseguir o que querem de você. Jung sempre enfatizava que compaixão verdadeira requer discernimento. Ajudar pessoas que não querem realmente ser ajudadas ou que se beneficiam de permanecer disfuncionais não é compaixão, é codependência. Verdadeira compaixão às vezes significa permitir que as pessoas enfrentem as consequências de suas escolhas, mesmo quando isso é doloroso de assistir. O terceiro passo essencial é o que Jung chamou de reivindicação do próprio poder. Você precisa parar de ver poder, sucesso e prosperidade como coisas espiritualmente inferiores e começar a entender que poder é neutro. Pode ser usado de forma construtiva ou destrutiva, dependendo da consciência e da intenção de quem o possui. Pessoas genuinamente boas com poder real podem fazer muito mais bem no mundo do que pessoas boas sem recursos, influência ou capacidade de ação. Se você realmente quer ajudar outros e tornar o mundo um lugar melhor, precisa primeiro desenvolver os recursos pessoais necessários para ter impacto real. Isso significa assumir responsabilidade por sua situação financeira e trabalhar ativamente para melhorá-la. Significa desenvolver habilidades, talentos e expertise que te deem valor no mercado. Significa aprender a se promover, a negociar, a competir quando necessário. Significa parar de se orgulhar de ser humilde, quando humildade se tornou uma desculpa para a mediocridade. O quarto passo crucial é a reprogramação das crenças inconscientes sobre merecimento. Você precisa fazer o trabalho psicológico profundo de identificar e transformar as crenças limitantes que foram programadas em seu inconsciente, geralmente na infância. Jung desenvolveu técnicas como análise de sonhos, imaginação ativa e diálogo com complexos inconscientes para acessar e transformar essas programações profundas. Se você não tem acesso à terapia junguiana, pode começar com um trabalho de journaling profundo, meditação introspectiva e questionamento consciente de suas reações automáticas. Toda vez que você se sentir culpada por pensar em si mesma, questione: de onde vem essa culpa? Que criança ferida dentro de mim acredita que não merece cuidado? Toda vez que você se sentir compelida a ajudar alguém mesmo quando isso te prejudica, pergunte: que necessidade emocional não atendida eu estou tentando preencher através desse comportamento? O quinto passo fundamental é o que Jung chamou de desenvolvimento de uma persona funcional. Persona é a máscara social que usamos para navegar no mundo, e pessoas excessivamente boas frequentemente têm personas disfuncionais que as tornam alvos fáceis para exploração. Você precisa aprender a desenvolver uma persona que comunique força, competência e indisponibilidade para manipulação.
Isso não significa ser falsa. Significa apresentar aspectos de sua personalidade que existem, mas que você sempre suprimiu por medo de parecer não espiritual ou não boazinha. Aprenda a comunicar limites de forma clara e firme. Aprenda a demonstrar expertise e competência sem se desculpar. Aprenda a mostrar que você tem discernimento e não vai aceitar qualquer tipo de tratamento. Pessoas que respeitam essas qualidades são pessoas com quem vale a pena ter relacionamentos. Pessoas que se sentem ameaçadas por sua força são exatamente as pessoas de quem você precisa se proteger. É importante entender que quebrar esses padrões não é um processo linear ou fácil. Jung sempre alertava que transformação psicológica profunda envolve o que ele chamava de morte simbólica. Você precisa permitir que aspectos antigos de sua identidade morram para que uma versão mais completa e poderosa de você possa nascer. Isso significa que você provavelmente vai passar por períodos de confusão, culpa, medo e resistência interna, enquanto desenvolve novas formas de ser no mundo. Sua família e amigos podem reagir negativamente às mudanças, especialmente se eles se beneficiavam de sua antiga disposição de ser explorada. Isso é normal e esperado. Jung dizia que não há nascimento de consciência sem dor. O processo de se tornar uma pessoa completa, integrada e poderosa inevitavelmente envolve confrontar aspectos sombrios de si mesma e dos outros que você sempre preferiu ignorar. Mas do outro lado dessa jornada está uma vida de muito mais autenticidade, poder pessoal e capacidade real de impactar positivamente o mundo. Lembre-se sempre, ser uma pessoa boa não significa ser uma pessoa fraca, explorada ou miserável. Significa ser uma pessoa que escolhe conscientemente usar seu poder pessoal de forma construtiva e compassiva. Mas primeiro você precisa desenvolver esse poder. E isso requer integração de sua sombra, desenvolvimento de discernimento, reivindicação de seu direito à prosperidade e coragem para ser completa ao invés de apenas boa. Se este conteúdo ressoou profundamente com você, se reconheceu padrões em sua própria vida que finalmente fazem sentido, compartilhe com outras pessoas boas que estão presas nos mesmos ciclos. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de autodescoberta e transformação baseada na sabedoria revolucionária de Carl Jung.